que às vezes, diante de vários discursos que nós acompanhamos aqui na casa, nós somos levados a acreditar que nós estamos num parlamento que não é o municipal. Porque hoje aqui, se vocês abrem os jornais, vocês vão ver que nós temos uma série de problemas na cidade de Aracaju. Aracaju figurando em manchete de jornal, por causa do problema, na iminência do problema da dengue afetar a cidade de forma grave. Nós temos o problema da coleta de lixo, que mais uma vez é suspensa na nossa cidade. Nós temos várias escolas do município em situação extremamente precária, muitas inclusive que estão funcionando fora do seu espaço, que foi fechado para fazer reforma, não se faz a reforma, aluga-se prédio super caro para funcionar, mas aqui é como se não houvesse nenhum desses problemas. A maquiagem que é feita é para atacar professores, é para atacar servidores, é para atacar trabalhador, é para atacar o movimento sindical e a gestão da cidade de Aracaju. Os colegas vereadores parecem que estão no outro mundo. A gente fala de tudo, menos dos problemas da cidade de Aracaju. Porque vão ouvir os alunos da rede municipal de Aracaju, vão ouvir os professores da rede municipal de Aracaju, vão ouvir os servidores da rede municipal de Aracaju, vão trazer foto, eu tenho ido, vão trazer foto das escolas de Aracaju. Nós vamos ver que os problemas são gravíssimos. E parece que alguns colegas não enxergam e não querem tratar dos problemas de Aracaju. Na Câmara Municipal de Aracaju eu vou tratar. Tenho tratado e vou continuar tratando. Então quero me solidarizar. Sei que a Anísio Teixeira, por exemplo, foi uma dessas escolas que passou fora do seu espaço, né? Muitas estão vivendo a realidade da necessidade de uma reforma, porque as escolas municipais, elas foram sendo criadas em casas, domicílios que foram adaptados para a escola, não tem estrutura boa de funcionamento, os professores sofrem permanentemente para garantir uma educação de qualidade para os alunos, enfrentam todo tipo de dificuldade, e nós não queremos passar a venda nos olhos diante desses problemas. Então é preciso dizer que a secretária de Educação precisa vir a essa casa, como já foi convocada, para explicar sobre a situação da terceirização da merenda escolar, sobre os preços e uma série de outras questões relativas à educação. Então, quero parabenizá-los, acho que é um espaço importante, mas também queria aproveitar a oportunidade, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, porque eu acho que aqui nós temos que fazer uma análise importante. Eu queria refletir com os senhores. Quando na história do nosso Estado, na história do Estado de Sergipe, nós tivemos tantos episódios relacionados à agressão com práticas de violência exacerbada praticadas contra professores. Quando na história policial do Estado de Sergipe, nós tivemos tanta investida contra professores. Agressões com tiros, agressões físicas, agressões verbais, agressões contra o patrimônio dos professores, agressões com uso de materiais cortantes. Quando na história do Estado de Sergipe nós tivemos tanta notícia de agressão e de violência praticada contra professores? Eu sou educador há mais de 30 anos. Antes de ser educador, eu era estudante e eu não me lembro, os senhores podem me trazer as notícias, mas eu não me lembro de um outro tempo em que nós tivemos tanta notícia de violência contra professores. E é preciso começar a refletir por que isso está acontecendo. Por que que agora há um processo, todo um processo de agressividade contra a figura do professor? Isso está sendo construído, aqui inclusive nesta tribuna. Isso está sendo construído em meios de comunicação, que tomaram o professor e a professora como os artífices da criminalidade, porque é assim. Os professores são acusados de serem bandidos, os professores são acusados de serem marginais, os professores são acusados de serem irresponsáveis. Criou-se
e deu-se muito espaço na mídia sergipana a uma visão sobre o servidor público, mas especialmente sobre o professor, que está trazendo um resultado. E o resultado nós já estamos sentindo nas ocorrências policiais. Eu quero dizer que a propaganda nazista produziu, durante um determinado momento da história, em determinados espaços geográficos, toda uma cultura de aversão aos que não eram arianos, aos judeus, aos que não eram heterossexuais, aos homossexuais. E Hitler chegou no momento que disse que os inimigos do Reich, depois de ter dizimado judeus, homossexuais, ciganos, Hitler disse, vereador Emanuel, que as próximas vítimas do Reich seriam os palhaços e os diferentes de toda a ordem. Ou seja, a lógica nazista é a lógica de atacar todos aqueles que não comungam com seus pensamentos. E essa lógica produziu o Holocausto. E nós estamos permitindo que no Brasil, nesse momento, uma onda fascista tome corpo. E aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, a onda fascista que toma conta é contra os professores. A onda fascista que toma conta é para atacar a educação. A onda fascista que toma conta é para colocar a educação no lixo. Agora é para fazer isso que eu acabei de assistir agora. Fazer propaganda da educação privada. É para terceirizar. Hoje caiu a máscara. Nós atacamos a educação pública, assistimos ao ataque da educação pública aqui na tribuna, para depois ouvir a proposta que ouvimos agora aqui. A proposta é, tem que terceirizar, mas é isto. Esse é o projeto, é privatizar, é fechar a escola pública, é desmerecer a escola pública, é atacar o professor, é atacar o aluno como incompetente, e aí terceirizar para o setor privado ficar com a fatia do lucro da exploração do setor educacional. Então, senhores, eu quero dizer que essa onda de violência que atinge professores e professoras na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, tem autores intelectuais. Tem os autores que praticam a violência, mas eles estão sendo estimulados por autores intelectuais que ocupam tribunas de parlamento, que ocupam tribunas de comunicação, para fazer toda uma campanha contra uma categoria que, a rigor, eu quero saber qual foi o país do mundo que conseguiu resolver seus problemas tratando os educadores como os educadores sergipanos têm sido tratados. Pelos governantes, por setores dos parlamentos, por setores dos meios de comunicação, como os professores sergipanos estão sendo tratados. O episódio de Lagarto de ontem mostra isso. As notícias que estão nos jornais dão conta de que quem foi agredido foi um professor, que inclusive foi agredido por um guarda municipal, que depois inclusive pediu desculpas, mas levou golpes de cacetete de um guarda municipal. Aí hoje a gente assiste aqui na tribuna dizer que são os professores que agridem. Ora, o que é isto? É apostar demais na incapacidade reflexiva da população. Eu quero aqui manifestar a minha mais irrestrita solidariedade aos educadores do município de Lagarto, que estão há incontáveis dias numa greve, onde não há diálogo com o governo municipal, e o governo municipal ataca sistematicamente os direitos dos trabalhadores, e os trabalhadores têm que ouvir em silêncio. Não vão ouvir em silêncio. Vossa Excelência me consegue uma parte, vereador? Não vão ouvir em silêncio. Os educadores me consegue uma parte, Vossa Excelência? Os educadores vão continuar lutando, porque eles sabem que é assim que forma a cidadania. Esses alunos que estão aí precisam e vão aprender conosco que o direito deles tem que ser respeitado pela autoridade constituída, tem que ser respeitado por quem está gerindo. O direito do cidadão não pode ser vilipendiado. Eu não ouvi nenhum parlamentar levantar a voz quando o prefeito anuncia e encaminha um projeto para a Câmara de Vereadores. Vossa Excelência me consegue uma parte, vereador? Para diminuir salário. Para diminuir salário. Para Vossa Excelência me concede uma parte, vereador? Presidente, eu vou conceder uma parte,
mas eu gostaria que minha fala fosse garantida, porque eu estou sendo interrompido a todo momento, eu não sou surdo, já ouvi, vou conceder o Então parte. diga se vai ou não. É simples. Vereador Agamenon, ele vai E conceder aí, a parte no momento. os professores Ele não falou, vereador. não tem Presidente. quem o defenda. Tem que dizer se vai conceder ou não. A parte. Eu peço atenção, parar o cronômetro aí para eu falar do orador. O vereador Irã Barbosa vai conceder a Vossa Excelência a parte. Só que ele está eu acredito que ele esteja no meio do raciocínio, ele vai, quando concluir o raciocínio, ele vai conceder Vossa Excelência e também o vereador Emanuel Nascimento. Obrigado, Pode presidente. continuar. Eu queria que retomasse, então, lá o meu tempo, que continuou, por favor, e queria concluir o meu raciocínio, porque o autoritarismo se impõe de várias formas, inclusive tentando cortar o raciocínio das pessoas. Eu quero dizer que os professores não vão aceitar, não de forma omissa, que as autoridades acham que podem parcelar salário, as autoridades acham que podem congelar salário, as autoridades acham que podem desfazer o que uma lei federal determina. Eu queria saber se aqui nessa casa, se Vossa Excelência, o presidente da casa, atrasasse o salário dos vereadores, se os vereadores que aqui vêm defender que os professores têm que ficar na escola, independente da condição, se iam ficar caladinhos. Não ficam, não. Se fosse para diminuir salário, aliás, nós estamos assistindo a uma onda. O que está acontecendo em Lagarto, é bom que o povo saiba, é uma insurreição dos professores, que já ganham mal, e que estão tendo seus salários reduzidos, estão tendo seus salários congelados. Eu quero saber se a Câmara Municipal de Aracaju topa fazer isso. Se os vereadores que vêm aqui para a tribuna defender que professor fique caladinho, se topa redução de salário. Aliás, muitas câmaras, não é, vereador Emerson, estão fazendo isso. Muitas câmaras municipais, por pressão popular, vereador Manuel, a mesma pressão legítima que os professores ontem foram exercer na Câmara Municipal de Lagarto. Quem quiser que engula, a democracia conquistou o direito da manifestação. E aí, a pergunta é, será que aqui esse discurso progressista de defesa de diminuir o salário dos professores vai ser também forte? E o votozinho, ali o voto no painel, na hora que a população exigir que a gente diminua o salário de vereador, vai estar lá? Será que esse discurso se sustenta? Porque diminuir salário de professor, todo mundo, aí o discurso é favorável. Vamos diminuir o seu, que é muito maior. Será que se sustenta? Será que o voto no painel é favorável? Vamos começar a debater isso aqui. Se estão cortando gratificação de professor, vamos cortar direitos que estão assegurados aos vereadores. Se estão cortando, diminuindo o salário dos professores, com defesa aqui intransigente, vamos diminuir o salário dos vereadores. Eu quero ver o gogó. Eu quero ver a altivez, eu quero ouvir a defesa, eu venho para cá ouvir, porque é muito hipócrita o que nós assistimos nesta casa. Muito hipócrita. Atacar o magistério e depois assistir ao que os professores estão vivendo. Os professores hoje estão sendo vítimas de uma campanha nazista, fascista, que coloca o magistério como culpado pelos problemas da educação desse país. E não é verdade, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Isso tem produzido a violência. A violência praticada contra professor tem autores lá, mas tem autores intelectuais que produzem a justificativa da violência nas tribunas parlamentares, nas tribunas dos meios de comunicação. Tem que desmascarar. Tem que desmascarar. Porque chega de tanta hipocrisia e chega tanto de responsabilizar os professores. Eu ouço com atenção. Eu tenho ainda 2 minutos, hoje com atenção, vereador Emanuel Nascimento.